Olá, eu me chamo Patrícia dos Santos, eu sou psicóloga, eu trabalho no Plano Boa Vida com apoio e suporte a famílias enlutadas. E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com o Gustavo, né? O Gustavo Henrique Metzner, que muitos de vocês devem conhecer ou já conhecem, né? Pelo canal do Indavírus. Hoje o Gustavo veio aqui de forma muito gentil conversar um pouquinho com a gente sobre o Gustavo por trás dos bastidores, né? Gustavo, eu costumo falar para os meus pacientes que quando a gente fala de perdas, sejam elas simbólicas, sejam elas físicas, né, de alguém amado, a gente entra num terreno muito sagrado, né? Porque a gente fala de vínculo, a gente fala de apego, a gente fala de amor, a gente fala de desafios que a gente vivencia, né, nas nossas relações de apego e de vínculos. Para a gente começar, na verdade, eu queria conhecer um pouquinho do Gustavo em si, sabe? Eu queria saber quem é o Gustavo Metzner fora do Indavírus. Obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Na verdade, muito do Indavírus já sempre foi o Gustavo de verdade. No começo eu sempre falava que era bem difícil para separar o Gustavo porco do Gustavo normal, né? Do Gustavo Metzner, porque o Gustavo porco ele começou praticamente o Gustavo Metzner, muito parecido. Hoje em dia, né, a gente já criamos a persona do personagem, tudo assim, mas no início era isso, que era basicamente uma pessoa que gosta muito da nossa região. Gosto muito de Indaial, aqui do nosso vale, eu amo muito a nossa região. Sempre fui de família simples, né? A gente sempre teve essa questão da união da família, é um negócio muito importante para nós. É o meu maior valor, com certeza. Gosto das coisas simples, assim, sabe? Sou uma pessoa extremamente simples. Eu me visto de maneira simples, eu tenho uma vida de uma maneira muito simples. Já desde o começo, assim, desde que eu me conheço por gente. E sempre muito animado também, assim, sempre muito... Eu gosto muito de estar bem, assim, com as pessoas, sabe? De não ter nenhum inimigo, de não ter nenhuma briga com ninguém, de estar sempre bem com todo mundo nesse sentido, assim, sabe? Eu queria entender um pouquinho, assim, sobre a tua história de perdas, assim. Eu digo assim, perdas de pessoas muito próximas. Talvez na pandemia tu não tenha perdido ninguém tão próximo, não, graças né? a Deus não. Mas tu tivesses uma perda importante, né? Que eu soube, talvez tenha tido outras, mas eu soube de uma perda importante que foi a perda do teu pai, né? E aí eu queria saber, Gustavo, se vocês, né, antes de acontecer essa perda do teu pai, a gente sabe que morte é um tabu, né, Gustavo? Sim. Então, é um assunto interdito, ninguém quer falar sobre, as famílias não conversam sobre seus desejos, sobre suas vontades. Verdade. É como se a gente não toca no assunto, a morte não chega até a gente. Então, assim, se eu não falo, não acontece. Em família, vocês tinham o hábito de falar sobre a morte, falar sobre desejos, em relação assim, a cuidados num adoecimento, por exemplo, ou a questão funerária mesmo, né? A questão de ritos funerários, a questão de, enfim, de conversar sobre esse universo da morte em si. Sim, não. É um negócio que assim, nunca foi um tabu para nós também. Assim, a mãe sempre conversou muito abertamente conosco sobre isso, né? O meu pai saiu de casa quando eu tinha 8 anos, então a mãe que sempre cuidou da gente, sempre foi mãe e pai. Não, né, sempre tive uma relação muito boa com o pai, mas o casamento deles não deu certo. Mas é um negócio assim, que como tu falou, a gente não é um negócio que tu vai falar assim num domingo de meio-dia no almoço, né? Um negócio que venha naturalmente, assim. Verdade. Mas quando acontecia alguém que a gente ia assim num velório de uma outra pessoa, a gente sempre acaba parando e refletindo um pouco, né? Então a gente já tinha conversado algumas vezes, assim, mas muito raramente. E de forma mais aprofundada ou de forma bem superficial, assim, Gustavo? Não, bem superficial. Bem superficial. Quem era o seu Elimar? Como é que o Gustavo enxerga, né? Enxerga, a gente continua com esse olhar, né? Quem era o seu Elimar? Conta pra gente. Meu pai era uma pessoa extremamente humilde,
muito querido com todo mundo, assim. Ele me ensinou muito, assim, essa parte que eu tenho de comunicação, que eu tenho certeza que eu peguei muito dele, isso. Era uma pessoa muito trabalhadora, muito, assim, até demais, né? Hoje eu vejo algumas coisas, assim, que ele sempre falava pra nós, ele dava os conselhos dele, assim, né? Que ele tinha trabalhado demais na vida. E ele dava o sangue por tudo, sabe? O que ele entrava, ele realmente dava o sangue. Ele era muito trabalhador, querido por todo mundo. Algumas coisas, assim, por exemplo, ele trabalhava no Ceasa, com o seu Célio Sucharski, com o pessoal da Lucilmar. E ele era gerente comercial lá na época. Então, eu lembro que, tipo, assim, com, sei lá, 6 anos, às vezes ele me levava junto para trabalhar com ele de sábado. E ele me fazia cumprimentar os clientes. Ele falava, vai dar bom dia pros clientes, tem que dar bom dia, tu tem que pegar na mão da pessoa e falar bom dia. Isso tu tem que falar. Eu falava, não, criança, né? Eu falava, não, pai, não, tu vai, sabe? Então, ele me conduziu muito nessa parte, assim, sabe? De comunicação, de não ter vergonha. Eu consigo me lembrar muito dessas coisas, assim. E principalmente é humildade. Ele sempre falava pra mim, nunca fica bobo, nunca fica bobo. Nunca deixa as coisas, tipo, pensar que tu é melhor que alguém. Isso é o principal, assim, que meu pai me ensinou, sabe? Que eu posso levar. Foi um baque bem grande, a gente não esperava, porque foi muito, né? Claro, morte sempre é complicado, mas morte acidental é muito mais. Uhum. E pra mim o único, assim, maior desafio que eu pensava era como eu ia falar isso pro meu irmão mais novo, né? Como que eu ia falar isso em casa, por ter essa responsabilidade de ter recebido a notícia e ter que passá-la adiante. Se tu só recebe, tudo bem, não tem o que fazer, mas ter que passar adiante foi o que mais que eu só conseguia pensar naquilo, né? Então eu fui de Blumenau até em casa pensando como que eu ia dar essa notícia em casa. Isso foi bem difícil para mim. E aí que vem, né? Porque foi o primeiro falecimento próximo que a gente teve na família. Então, beleza, se tu vai no velório dos outros, né? Todo mundo já deve ter ido em um velório, já deve ter ido, mas quando acontece na família assim, meu, tu fica que nem barata tonta, cara. Que nem barata tonta. Tu não sabe o que fazer primeiro. Para e pensa, tu hoje, se tu tá assistindo esse vídeo com mais alguém do lado, se essa pessoa que tá ali do lado falecer agora, o que tu vai fazer primeiro? Tipo, tu não tem noção, é um negócio que a gente não aprende na escola, sabe? Então a gente teve muita assistência, né, que a gente já vai entrar nessa parte também, mas foi muito bom ter tido uma assistência, porque a gente não sabia como conduzir, né, não sabia como conduzir, acabou eu que fiz tudo, né, todos os trâmites legais, tudo, que é muita papelada, tudo é burocrático no Brasil, né, até a questão de falecer também acaba sendo bem burocrático, essa parte de papelada, jurídica, enfim. Mas a gente acabou conseguindo fazer tudo assim, né, com muita força, mas deu tudo certo. E aí eu queria até que tu trouxesse pra gente, Gustavo, como é que foi essa experiência, né, de ter um plano de assistência funeral para poder acompanhar e te trazer um cuidado diante desse cenário que tu trouxe pra gente, né? Desse contexto. Conta pra gente como é que foi, Gustavo. Uhum. Como eu falei, se não tivesse essa assistência, assim, eu não sei como que a gente conseguiria ter lidado com a situação, né? Claro, de qualquer maneira as coisas iam acontecer, sim, mas eu tenho certeza que teria sido muito mais difícil, assim, porque a gente foi muito bem recebido. Eu até fiquei emocionado, assim, porque é um profissionalismo muito grande, sabe? Posso dar a minha experiência que eu tive com o pessoal da Funerária Haas Boa Vida aqui de Indaial. Foi um atendimento assim, ó, que eles sabem, né, o pessoal sabe do momento que tu tá passando e eles fazem de tudo para amenizar, assim, ao máximo, sabe? E fazer o processo que eles também sabem que é chato, mas deixar um pouco mais ameno, um pouco mais leve para te fazer naquele momento tão difícil. São burocracias que não tem como fugir. E ter um direcionamento, eu penso que faz toda a diferença. E como tu falou, Gustavo, a gente não está aqui falando de um plano, né? A gente está falando de ter um planejamento para questões de falecimento, né? A gente se planeja para tanta coisa, a gente faz não estou comparando, mas a gente faz seguro de carro, né? Sim. A gente faz planejamento para tantas coisas, a gente planeja viagens, a gente planeja nascimento de filho, a gente planeja tantas coisas e muitas vezes a gente não se planeja para algo que é muito certo que vai acontecer, por mais que a gente negue, né? Gustavo, o que foi essencial assim para vocês lidarem com o processo de luto de vocês, assim, como é que vocês lidaram com essa perda, como é que vocês enfrentaram, como é que vocês atravessaram, sim, né? É assim, ou ó, estão atravessando esse... Que nem tu disse, cada um é cada um, né? Cada um
vivencia de uma maneira. Às vezes a gente pode até, em família, se ajuntar, pegar um na mão do outro e tentar, né, amenizar. Só que eu posso falar por mim, né? Não tenho nenhum problema de falar sobre a morte do meu pai. Eu posso dizer que eu já superei esse luto e muito rápido. Eu não tenho problema nenhum de falar que eu não senti tanto, mas por tudo que aconteceu antes. Por eu estar muito bem com o meu pai quando ele faleceu. Então, pra mim, isso é um orgulho muito grande, assim, tipo, tá tudo bem, sabe? Estava tudo bem, agora não adianta mais. Estava tudo ótimo entre eu e ele, a gente falava que eu amava ele, estava tudo certo, então não é tão doído, sabe? Depois não tem muito o que fazer, né? Então eu posso falar por mim, assim, por mim foi mais tranquilo, né? Não que eu não tenho saudade do meu pai, eu tenho sim muita saudade do meu pai, mas eu me sinto com uma paz muito grande em relação a isso, sabe? Por eu estar muito bem, eu sei que ele também deve estar muito feliz nesse sentido. O que fica do seu Elimar? Qual é o legado que ele deixa, assim? A lealdade do meu pai era muito grande. Se ele entrava num projeto, em alguma coisa, na parte profissional também ele sempre foi assim. Independente de dinheiro, do que fosse. Entra de cabeça e fica no negócio até o final, sabe? Não é nada que venha mais fácil, ou se alguém, né, te oferece alguma coisa errada para te crescer de uma maneira mais rápida, não, isso nunca. Nunca. E já tiveram várias situações que eu tive oportunidades de fazer coisas erradas, que eu sei que esses valores que meu pai me passou me ajudaram muito, assim, a saber tomar as decisões certas. Agora eu queria fazer uma consideração, né? Primeiro te agradecer pela tua gentileza, disponibilidade em abrir pra gente, abrir para todas as pessoas que vão estar te assistindo, né? Nos assistindo, a tua história, né? Que é uma história muito, muito bonita, né? Tem a história da perda, mas tem uma história de recomeço, tem uma história de reconciliação, tem uma história de quem o Gustavo se tornou a partir de tudo isso, né, Gustavo? Muito. E verdade. Eu queria frisar a questão da tua arte, da alegria que tu leva para as pessoas. E que nesse momento tão delicado que a gente está vivenciando, né, a pandemia, muitas perdas, nesse dia de finados a gente tem muitas pessoas que vão estar em oração, que vão estar rememorando, né, os seus entes queridos, e que esse teu papel de trazer a alegria, de poder trazer isso de uma forma leve, descontraída, as pessoas te acessarem e darem espaço, Gustavo, nesses tempos tão difíceis, né, de dor, de perda, e elas puderem se permitir sorrir, te assistindo, curtindo as coisas que tu traz, que eu acho muito bacana. Então, assim, para as pessoas poderem permitir esse outro lado também. Tem a dor, tem a tristeza, mas que quando vier a alegria, que elas também aceitem. Sim, com certeza. Obrigada, né, pela tua gentileza, por estar aqui conversando comigo, né? Foi muito bom esse bate-papo, eu gostei bastante. Pra mim também, porque é um negócio que a gente não fala muito e é bom botar pra fora, às vezes, algumas coisas assim, né? Que nem eu falei mesmo, a gente não conversa muito sobre isso mesmo depois, né? Deveria conversar mais, hoje eu vi como me fez bem também. Então, muito obrigado mesmo e que Deus abençoe todo mundo.